E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estou aqui mais uma vez nessa tarde de sábado, 17 de junho de 2023, canal do Everardo, analisando o raciocínio, para ter mais um papo aqui com vocês, né? Esse visual meio inusitado, decidi fazer algo diferente, né? Porque é assim que às vezes eu quero me expressar, mas o meu trabalho não permite. E, cara, vou ficar muito doido depois que eu me aposentar daqui a um ano, né? Tá faltando um ano e um pouquinho. E aí vocês vão ver um outro Ralph Gomes, né? Um Ralph Gomes mais temático, né? É divertido, né? Brincar com essas coisas, né? O cabelo não tem que ser no mesmo padrão, a roupa não tem que ser no padrão que todo mundo usa, sabe? Às vezes é legal brincar com o visual, né? E hoje estou fazendo esse vídeo aqui, né? Me deu vontade de fazer um visual diferente. Como eu falei, né? Provavelmente eu vou ser muito doido quando eu me reformar, me aposentar. Aí eu vou ter minha liberdade total, né? Porque, como as pessoas já sabem, eu tenho minhas crenças, já que tudo é crença na vida. Tudo é crença na vida, né? Tudo é crença na vida. Entende? O cara acredita que a Terra é redonda, outro acredita que a Terra é plana. Não faz diferença, né? Nós não podemos comprovar nada disso. Alguém acredita que é filho de alguém, alguém acredita que esse remédio vai me ajudar. Tudo crença, né? Você acredita no que é dito na televisão, você acredita que está tendo guerra entre Rússia e Ucrânia, você não tem como comprovar isso, né? Nada disso, tá tudo aqui na mente, pô. A gente acredita no que a gente quer, né? Então eu prefiro acreditar em coisas positivas. Eu prefiro acreditar na imortalidade, eu prefiro acreditar que esse mundo aqui é uma Matrix, eu prefiro acreditar que eu sou forte pra caralho, não adoeço, não envelheço, pra mim tá dando certo. Eu acho que a tua crença define a sua realidade, entendeu? E é bem assim mesmo. Claro, a gente não pode divagar muito, né? A gente não pode sair fora também do princípio científico, né? A gente não pode também extravasar muito, querer divagar além de coisas possíveis, né? E prováveis. Porque aí a gente tá louco, né? Quando o cara divaga muito, sai fora da realidade, o cara tá louco. Então, né, eu queria aqui fazer esse vídeo hoje, vou pedir, né? Como sempre eu peço aqui, né? Que se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para dar uma relevância a esse canal. A gente já tá chegando quase 1.200 no canal do Analisando o Raciocínio do Everardo, tá chegando a quase 1.200. Vamos, cara, eu conto com vocês, sabe? O Everardo conta com vocês pra gente chegar nos 2.000, 3.000 e aí por diante, entendeu? Então, o que acontece? Eu queria falar hoje aqui sobre idolatria, né? O amigo Robson Aguiar, ele fez um comentário no último vídeo e ele simplesmente pediu: Ralph, tu pode falar na idolatria pelos políticos? E aí o que eu pensei? Não, eu vou falar sobre idolatria de uma forma geral, né? Primeiro, né? Etimologicamente falando, ou seja, na origem da palavra idolatria, nós temos eidelon, se eu não me engano, né? Acho que é eidelon do grego, né? É um radical grego. Eidelon, que significa corpo. E latreia, que significa adoração. Então nós temos esse conceito, né? Adoração ao corpo. Idolatria não é tanto adoração à imagem em si, como as pessoas costumam interpretar, né? Na origem da palavra, idolatria é adoração ao corpo. Pode ser um corpo de um animal, como por exemplo é no totemismo, né? Temos lá no Antigo Testamento o bezerro de ouro, né? Pessoas que adoravam animais, tem pessoas também em outras culturas que adoravam árvores. E aí, idolatria tem sempre um princípio religioso envolvido. Idolatria é algo que induz o indivíduo ao culto a um corpo. Como eu falei, seja de animal ou seja de pessoa. Né? Na atualidade, claro, né?
a religião destruiu o culto aos animais. Então, a idolatria é basicamente o culto ao corpo. E quando? Né? Vamos falar aqui em cristianismo. Né? Cristianismo é a essência de qualquer tipo de idolatria. Por quê? É a idolatria ao corpo de Cristo. É a idolatria aos santos da Igreja Católica. Na religião cristã, idolatria aos homens de Deus. E isso passa sempre por um aspecto emocional, um aspecto inconsciente, onde o indivíduo tende a querer uma liderança de um homem, ou de homens, né? E isso se repercute, o princípio disso é um princípio religioso. Idolatria, culto ao corpo, parte da necessidade de certos homens, ou da maioria dos homens que eu digo, condição humana, né? Essa necessidade de adoração ao corpo do outro. Porque o outro é uma projeção de você mesmo. Então, o indivíduo idólatra, né? Ele não é idólatra só na religião. A religião é o princípio, mas ele é idólatra de políticos, ele é idólatra de pessoas que têm fama, artistas. E olha só como é que eu vou demonstrar aqui que a idolatria tem tudo a ver com a religião. Por quê? Porque quem idolatra o outro quer se sacrificar pelo outro. Isso é muito comum, né? Por exemplo, na igreja, as pessoas querem fazer o sacrifício para Deus, para Jesus, dando dinheiro, participando da obra, né? Na religião atual, a oferta, o sacrifício é em dinheiro, né? E também em serviço voluntário. Tem muita gente que faz serviço voluntário nas igrejas. Então, olha só que interessante, né? Como a questão de idolatria tem a ver com uma certa paixão. Porque quando você está apaixonado pelo outro, você não vê os defeitos. Você só vê as qualidades. Quando você está apaixonado pelo outro, isso é essencialmente emocional, passional, né? Você não vê os defeitos. Por mais que alguém te diga que aquela pessoa tem algum problema, que aquela pessoa já, tipo assim, traiu outras pessoas, ou que aquela pessoa é imperfeita, não é ideal para você, não adianta. Se você estiver apaixonado, você simplesmente vai ignorar os defeitos. E o que acontece na fé? No culto ao corpo de Cristo, no culto, né, idólatra das religiões. As pessoas acham que Jesus é divino, as pessoas acham que Jesus não tem defeito, as pessoas estão apaixonadas por Jesus. Um ser que elas não conhecem, nunca viram, né? A paixão é sempre assim, né? A paixão ignora qualquer aspecto racional. Então é puramente, meramente emocional. E principalmente é um culto ao corpo. É uma idolatria ao corpo do outro. Então, a gente vê que, por exemplo, né, o Jesus atual, ele é totalmente pintado, né? Ele é totalmente visto, vislumbrado, até nas artes sacras, né? Como um Jesus europeu, né? E, na realidade, se Jesus existiu, ele existiu na Palestina, ou seja, um deserto, não é lugar de gente de olho azul, nem gente de cabelos louros e compridos. É um local de gente de pele grossa, né, de pele queimada pelo sol, e pessoas pardas, né? Deserto não é lugar de branco europeu. Então, se pintou uma imagem de Jesus europeu para quê? Para agradar as pessoas. E as pessoas, né, a cor branca, o patriarcalismo, Deus é branco, com barbas brancas, a visão é sempre essa. É uma visão de um Deus europeu. Né? Porque a Europa sempre, os países da Europa sempre dominaram e conquistaram os outros países, né? Na maioria dos continentes. Né? A Europa foi a base ali das navegações, né? Que conquistaram todos os outros povos. Então, se você reparar, a maioria dos ídolos são brancos, né? Praticamente não existe deuses negros, nem santos negros, são poucos, né? O domínio nessa parte de idolatria é pelos brancos. E até mesmo os negros que conquistam sucesso, né, quase sempre são embranquecidos. Eles ganham o status de branco, ou seja, alisam o cabelo, né? Tem o status da riqueza, das casas, das mansões dos brancos, e acabam até se vestindo como os brancos, né? É muito comum se ver mulheres negras alisando o cabelo. Então o padrão branco, padrão de embranquecimento mundial é muito forte. Você dificilmente vai ver uma propaganda de uma grande marca com negros. Você geralmente vê com brancos. É natural isso, né? Então,
o Deus patriarcal, o Deus ariano, branco, né? Dominador, é o Deus que prevalece nos dias de hoje. E a idolatria tende a ser sempre pelos brancos. Até os negros idolatram os brancos nesse país. Entende? É comum ver ídolos brancos sendo idolatrados por negros. Isso ainda é uma grande maioria. Então, esse embranquecimento, essa questão ariana, né? E também tem a questão do culto à personalidade do líder. Isso tem a ver com fascismo. Isso aconteceu na Alemanha, isso já aconteceu aqui no Brasil, seja com idolatria a Bolsonaro, seja com idolatria a Lula, é sempre idolatria. A própria Dilma Rousseff chegou a falar que Lula não é um homem, Lula é um patrimônio nacional. Entende? Então, cara, se há político nesse país, se é alguém que não é idólatra de político, nem idólatra de pessoa alguma, é muito difícil, né? Por que eu tô falando? A base é religiosa. A idolatria se estabelece na mente do indivíduo através do sentimento religioso, da idolatria por um Jesus, porque, como eu falei, quando o indivíduo está apaixonado, o indivíduo ignora todos os aspectos negativos, né? Se você for ver a história de Jesus, tem violência, não tem? Jesus chicoteou mercadores num templo. Gente que estava trabalhando naquela época de miséria, tentando ganhar vida, tentando sustentar suas famílias. Jesus chicoteou, o termo é esse, né? Os textos são esses. Então imagina, se hoje Jesus chicoteasse uma pessoa no templo, na igreja, isso seria considerado primeiro tortura, né? Porque o chicote tem a ver com a época da escravidão. Se fosse negro, então, né? Se chicotear um negro. E tem a ver também com desrespeito à liberdade religiosa, porque Jesus simplesmente desrespeitava totalmente a religião judaica da época. Ele xingava os judeus. Então, todos esses aspectos que hoje seriam considerados criminosos, as pessoas simplesmente ignoram, porque estão apaixonadas pelo seu ídolo. Idolatria é isso, gente. Isso leva pessoas, como eu falei, idolatria também tem a ver com sacrifício. Então, as pessoas tendem a se sacrificar para seus ídolos. No exemplo de artistas, tem pessoas que ficam dias acampadas, se sacrificando para ver o seu ídolo. As pessoas se sacrificam nas igrejas, dando dinheiro, fazendo serviço voluntário. Só o fato de ir à igreja já é um sacrifício, né? O indivíduo tem que se vestir, tem que pegar o carro, tem que ir para a igreja, simplesmente para poder ver o homem de Deus. Entende? E a visão é sempre essa, de um Jesus louro, europeu, branco, poderoso, que manda em você e que é feita a vontade dele e não a sua. Então isso é paixão, gente. Isso é uma questão emocional. O sacrifício sempre tem a ver com a idolatria. Como eu falei, os fãs se sacrificam por seus ídolos. É muito comum ver fãs falando: eu faria tudo por ele, tudo por ela. Nunca viu, nunca conheceu, nunca conversou, não sabe da vida pessoal, se a pessoa é boa, se a pessoa é má, se a pessoa é honesta ou corrupta. Mesmo assim se entrega de corpo e alma a essa idolatria. Então a gente tem que entender que isso tem a ver com o princípio de religiosidade. Isso tem que ficar muito bem claro, entende? Idolatria e sacrifício sempre estão juntos. E a idolatria, ela não tem a ver tanto com você conhecer a pessoa. Tem a ver com o culto ao corpo, a adoração ao corpo do outro. Isso é muito perigoso, gente. Nas relações é assim, idolatria pelo outro leva, sabe, a total comprometimento, sem crítica, sem exame do que é essa pessoa, do que foi essa pessoa. Por isso que acontece muito crime, né? As pessoas se conhecem e confiam. As pessoas idolatram a figura humana. E o maior exemplo de idolatria da figura humana é a adoração ao corpo de Cristo. Muito cuidado com pessoas que carregam a cruz pendurada no pescoço. Muito cuidado com pessoas que carregam uma cruz aqui na sua mente, idolatrando um mito de sacrifício, idolatrando um mito de autoridade, idolatrando um mito de morte, de sangue, culto ao corpo, né? Isso é muito perigoso. E é o que mais a gente vê nos dias de hoje. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E, por favor, né, quem não se inscreveu, se inscreva para dar mais relevância a esse nosso trabalho.